Bom, gente, eu vou dar abertura hoje, então, ao segundo episódio aí do nosso Diálogos Mets, que é aí uma extensão, né, do projeto temático Artes e Semânticas da Criação e da Memória, né, que é um projeto temático da FAPESP, sob o número 2020-078868. Esse é o nosso segundo episódio, então, que vou trazer para vocês hoje os pesquisadores Jorge Matar Vilela e Renan Martins Pereira, sendo o Jorge o coordenador do eixo 3 do projeto, né, que é o eixo Manejo de Criação e Memória, e o Renan Martins, que é pós-doutorando junto comigo aqui do projeto, que faz parte do eixo 1. Então, hoje eu vou trazer os dois para uma conversa sobre as próprias pesquisas e um diálogo um pouco sobre esses eixos, né? Então, antes de começar, eu quero fazer um agradecimento à equipe técnica do projeto temático, né? Ao Nelson, à Cristiane e aos demais do escritório, que apoiam a gente o tempo todo aqui nessas criações. A equipe técnica do estúdio da FEFELESH, né? Especialmente ao Veloso e o Vinícius, que estão acompanhando a gente aqui hoje. Ao Lisa, né? E ao Departamento de Antropologia. E eu já deixo aqui para vocês que vocês podem encontrar mais informações sobre o Diálogos Mets e também sobre o projeto temático no geral, né, no nosso site, que vai estar aqui na descrição, né, que é o mets.fefelesh.usp.br, e também na nossa página de Instagram, que também vai estar aqui embaixo, que é o @mets_projeto. Lá vocês vão encontrar, enfim, todas as informações sobre o projeto temático, os diálogos, os episódios anteriores, os próximos, as informações sobre os próximos. E é isso. Bom, vou apresentar então os convidados de hoje, do nosso Diálogos Mets, começando pelo Jorge Matar Vilela, que é doutor em Antropologia Social pelo PPGás do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, pós-doutorado no Departamento de Antropologia na Universidade de Edimburgo e atualmente é professor titular na Universidade Federal de São Carlos, do Departamento de Ciências Sociais, pesquisador nível 2 do CNPq, co-líder do Núcleo de Pesquisa IBRIS. Ele também realiza pesquisa no Campo do Sertão de Pernambuco, tem experiência na área da antropologia política, atuando principalmente nos temas da política, violência, família e teoria antropológica. É autor dos livros O Povo em Armas, Eleições e Política no Sertão de Pernambuco, Ordem Pública e Segurança Individual, e é organizador também da coletânea Insurgências, Ecologias, Dissidentes e Antropologia Modal. E, finalizando, né, ele é coordenador do eixo 3, aqui do projeto temático do METS, que se chama Manejo, Criação e Memória. O outro convidado é o Renan Martins Pereira, que é bacharel em Ciências Sociais da UFSCar, mestre e doutor em Antropologia pela mesma universidade, né? Ele atualmente é pós-doutorando aqui da Universidade de São Paulo, com uma bolsa FAPESP, processo 2023-096670, e vinculado ao projeto temático METS. Ele é pesquisador que integra o eixo 1 do projeto, que é o eixo Família, Política e Parentesco, sob a supervisão da professora Ana Cláudia Marques, que foi convidada, né, do nosso primeiro Diálogos. O Renan, ele também é membro do grupo de pesquisas IBRIS e do NUAP, e desde 2016 ele realiza pesquisa no Campo do Sertão de Pernambuco, com ênfase nos seguintes temas, né, da memória, crise ecológica, relações humano e animal e teoria antropológica. Bom, então, acho que para a gente começar, né? Vamos aí. Eu vou começar aqui com uma primeira questão, para a gente conhecer um pouquinho melhor a questão da formação do temático e a participação. Vou começar então com o Jorge, para a gente pensar. Eu queria saber um pouco assim sobre como surgiu a ideia do eixo 3, que é o eixo que você coordena no projeto, né? Que é esse de manejo, criação e memória, né? Então, como que isso. Da onde veio esse diálogo com o projeto temático e que acabou na criação desse eixo, né? Não, a história é longa, eu vou tentar contar a história toda, longa, rapidamente, né? Então, a ideia dessa pesquisa que eu conduzo no momento, ela começou a se formar muito nebulosamente no momento do golpe de 2016, né? Que durou muitos meses, né? E até que culminou com a votação do impeachment. Favorável ao impeachment. E ali eu notei que se tratava, muito evidentemente, de um golpe de Estado que é um golpe energético,
É dispensável dizer as energias que são as primárias, as energias que são do subsolo, as energias que são do solo, as energias que são as do trabalho. E tudo isso depois a gente viu que todas as leis, normas foram flexibilizadas em torno desses três ambientes energéticos. E eu comecei a fazer uma pesquisa cujo material se transformou numa dimensão intratável. E apareceu para mim a noção de manejo, a partir da tese do professor Gerzen Baniwa, a noção de manejo, né? Manejo do mundo, e pelo fato de que muitas gentes por aí têm empregado essa noção, outras a têm rejeitado. E a partir daí eu elaborei um projeto do CNPq, que é talvez a única expressão acadêmica propriamente dita dessa pesquisa até o momento. E logo depois as professoras Fernanda Peixoto e Ana Cláudia Marques, aqui da USP, cada uma a partir do seu projeto propriamente dito, né? Fernanda Asa no Ibris. A Fernanda começou a estimular a Ana, elas elaborarem um projeto temático, e isso envolveu, por conta da minha muito antiga colaboração com a Ana, de 37 anos, nós coordenamos o Ibris, então o Ibris ia entrar pela via da Ana, e a Ana me convidou, evidentemente eu aceitei. Que ano foi o CNPq? O CNPq está completando 3 anos agora, né? Porque são esses projetos que precisam ser renovados a cada triênio da Bolsa de Produtividade. E quando mais ou menos que começou esse diálogo aí com Fernanda, com Ana, para compor o temático? Eu diria 2019, 2020, né? Aí a elaboração do projeto, né, se prolongou muito, a gente trabalhou enormemente nisso, a Fernanda trabalhou enormemente nisso, nós 5 pessoas trabalhamos muito. A gente está agora com 1 ano e meio, né, mais ou menos, de projeto. Acho que ele foi submetido finalmente pela primeira vez, talvez em 2022. Sim. Então, o tema do manejo dizia respeito precisamente a isso, né? Ao modo como se vive no mundo, entre as coisas que estão ali e que são dignas da nossa atenção, né? Um processo que é sempre de distribuição, deliberação das coisas no mundo, e que envolve necessariamente 2 coisas: a possibilidade de criação, não é? Porque, enfim, manejo é criação, e a criação, por sua vez, está implicada nos procedimentos de memória. Então, manejo, criação e memória, que é o título do meu projeto, ele estava mais ou menos conformado já com a temática geral, tal como foi formulado pela primeira vez. Pela primeira vez, eu acho que ele foi formulado pela Fernanda mesmo, que já veio ali. Pré-formulado, ele sofreu, né, modificações que são, nós chamamos, né, nós passamos a chamar de semânticas, né, da criação. Sim, e da memória. Muito bem. Bom, então para a gente continuar pensando, né, e agora pensando também um pouco a pesquisa de cada um de vocês, né, eu sei que esse tema da memória e da ecologia no semiárido pernambucano, que é a região onde vocês fazem pesquisa de campo, né, que vocês compartilham a região de trabalho, enfim, né, esses temas têm a ver com a pesquisa de vocês dois. Então eu queria que vocês falassem um pouco, né, sobre as pesquisas atuais que vocês estão levando à frente aí individualmente dentro do projeto, né, e acho que a gente pode começar com o Renan. Então tá. Bom, na verdade, como você destacou, né, eu faço pesquisa de campo numa região onde o Jorge e a Ana fazem há muito tempo. E o Jorge foi meu orientador, mestrado, doutorado. Então, nada apareceu aqui por acaso, né? Iniciação científica. Iniciação científica também, é verdade. Já é também uma conversa longa. Então, eu faço pesquisa de campo nessa região por conta da orientação, né? Da nossa história, enfim, na academia, lá na UFSCar, onde eu me formei. E o tema da memória, ele veio depois que eu fiz a primeira pesquisa de campo.
Uhum. porque o meu projeto de mestrado era sobre pegas de boi no mato. Uma prática dos vaqueiros, a gente pode chamar de vaquejada. Tá. Então foi a minha pesquisa de mestrado, fiz um projeto pensando mais em relações humano-animal, criação até da masculinidade, era um tema que estava no meu projeto de mestrado, relação, engajamento com o ambiente. Mas eu acho que nem tinha nada de memória ali. Mas quando eu voltei do campo, que eu fiz em 2016, no começo do ano, em fevereiro, março, abril e maio, fiz uns 4 meses de pesquisa de campo para dissertação, eu voltei cheio de memórias, né? Desses vaqueiros, sobretudo dos vaqueiros velhos, porque tinha essa ideia de que eu tinha que conversar com aqueles que tinham histórias e com os velhos, que eram, na verdade, os vaqueiros autênticos. Assim. Não eram necessariamente os vaqueiros da prática de pega de boi, que é como se fosse uma festa, uma prática esportiva até, como é chamada. Mas eu tinha que conversar com aqueles autênticos vaqueiros que têm história e têm, sobretudo, uma memória de um mundo que acabou, né? De um tempo no sertão das grandes fazendas e das criações de gado, dos grandes rebanhos. Então eu cheguei a conhecer vaqueiros de 80, 90, 100 anos de idade. Então esse tema da memória apareceu muito forte, não por acaso também, porque é um tema do Jorge e da Ana, com as pesquisas sobre parentesco, família e política, também, né, tratam desse tema da memória. Só que no meu caso, essa memória dos vaqueiros, que é esse sujeito catingueiro, que a gente pode chamar, né, é um tipo de catingueiro, um ser que domina o ambiente da caatinga, ela era uma memória, vamos dizer assim, ecologicamente engajada. Eu não trabalhei muito isso na dissertação, não, mas tinha essa memória que lembra de certas relações com os bichos, né? De um gado que tinha uma natureza braba, porque é criado solto, sob um regime de criação hoje praticamente que não existe, como existia antes, né? A criação do gado extensivo solto na caatinga. Então os vaqueiros tinham uma memória que essa memória envolvia não só eles próprios, suas famílias, suas fazendas, mas os bichos, né? Então já tinha ali uma memória, de certa maneira, vamos chamar multiespécie, vai? Sim. Eu me lembro de pensar um pouco nessas coisas na dissertação. E da paisagem, né? E da paisagem, e tentar imaginar com esses velhos vaqueiros esses mundos que eles estavam narrando para mim. O que era esse gado que eu não via, mas era relatado? O que era essa caatinga que eu não via, mas era relatado? O que era, enfim, as chuvas que aconteciam de maneiras mais regulares que eu não via, mas era relatado? Até que, para escrever depois um projeto de doutorado, isso já no doutorado, eu fiquei muita vontade de fazer uma pesquisa sobre a seca, naquela região mesmo. Porque eu me deparei com uma bibliografia monumental nas ciências humanas, por exemplo, nas ciências sociais, na sociologia e tudo, não tanto na antropologia, e eu queria pensar memória e seca, memória e tempo, né? Essa temporalidade da seca e como ela cria uma determinada forma de lidar com o tempo, e a memória seria fundamental para analisar isso. E nessas conversas de orientação, fazer novos projetos, eu me lembro do Jorge me dizer na mangueira lá, a mangueira que a gente fica lá, ficava até a saída do departamento, entrada, né, uma das portas do departamento, tem 2 bancos de cimento e uma mangueira, e do Jorge comentar comigo, falar, essa memória, me lembro de algo assim, ela tem uma ecologia aí, né, ela precisa de um meio para ela acontecer. O que os vaqueiros velhos reclamavam é que o que eles viveram e o modo de vida deles já não pode acontecer mais e ser o que eles foram, na verdade. Não há mais lugar para aquele tipo de vaqueiro, para aquele modo de criar gado e de ser vaqueiro, sabe? Esse mundo da fazenda acabou, né? E a reclamação de que esse mundo não é mais possível é porque, para ele ser possível, precisa de uma certa ecologia, né? Um certo ambiente, um certo ritmo. Eu lembro do Jorge comentar isso. E isso ficou assim já no começo da elaboração do projeto de doutorado, né? Essa relação entre memória e ecologia. Isso foi se aprofundando depois, à medida que a gente ia lendo coisas, à medida que eu ia desenvolvendo a minha pesquisa, e isso foi se aproximando cada vez mais, né? De pensar memória e ecologia da memória, memória ecológica e várias maneiras até de lidar terminologicamente com isso, sabe?
a minha tese, por exemplo, eu brinquei com a ideia de ecologizar, de tornar o ecológico um verbo. Ecologizar a memória é o título da tese. Então isso apareceu nesse contexto da nossa história, assim, de orientação e de no sertão, né? Nesse mundo de Caatinga passada, né? Um passado da Caatinga que é outro, assim, é um mundo outro. E que eu estou tentando também agora na pesquisa de pós-doutorado levar adiante, assim. Agora mais focado na questão da memória da Caatinga. Como a Caatinga produz memória, como um ambiente específico, assim. Não, a esse respeito, né, na época, já, como eu disse, minhas inquietações, né, a gente fazia um diálogo ali da pesquisa do Zinho com as inquietações dele e com os obstáculos também que apareceram ali num determinado momento para a pesquisa, em termos disso que eu acabei de falar. Olha, não é possível definitivamente viver sem se constituir uma memória, e só se constitui uma memória a partir dos signos que são emitidos pelo meio. Então, aí eu estava naquela época, eu acho até, depois não, o Zinho pode confirmar, eu acho até que foi ele que me passou essa bibliografia da Kirsten Hastrup, em torno do tema do gelo e da memória e dos Inuit, né? Acho que foi você que me passou, né? Não lembro de ter descoberto. Eu encontrei esse texto, assim. E eu acho até que depois eu demorei um tempo para olhar. Eu te mandei e eu falei, cara, é incrível, e você depois pirou e leu tudo que ela produziu. Eu acho até que eu te mandei como se você nunca tivesse me mandado. Movimentou, né, coisa. E como eu te dizia, né, antes, eu precisava lá naquele projeto do CNPq efetuar uma circunscrição geográfica, né, que foi o próximo, vamos dizer assim, funil do material imenso com o qual eu estava lidando, e esse material, por questões de, enfim, contatos e uma certa memória, foi a Chapada do Araripe. Né, num ambiente de instituição, vamos dizer assim, de técnicas de plantio que se dá o nome de agrofloresta, né, que é muito famoso, muito conhecido, embora só recentemente introduzido na literatura antropológica, né, pelo menos até onde eu sei no Brasil, o impulso é recente, né? Tem o Jorge Luan, aí depois agora eu vi que teve uma mesa na RBA, talvez na RBA, o congresso mais recente de antropologia que teve, acho que foi a RBA, né? Sim. Ou não, teve esse que... teve esse que foi em Goiás, né? Acho que foi no REAT de uma mesa de agroecologia, não agrofloresta. E lá aparece de novo o problema da memória, o problema da criação, evidentemente, em torno disso, que é uma certa relação com as plantas, né, que se propõe o reverso da medalha de um outro jeito que ao qual eu não dou o nome de manejo, eu dou o nome de modo de produção, e que se opõe, né, vamos dizer assim, a esse outro modo a qual eu dou o nome de manejo, mas dou um nome também de modo de criação. Né, me dá a impressão que a pesquisa da Amanda Horta, né, a outra... Sim. Pós-doc do temático, se encaminha também por uma discussão com a sua terminologia que lhe é própria, né, mas que, né, liga muito bem com esse tema. E a pesquisa está nucleada, vamos dizer assim, na casa de uma família que fica no interior de uma comunidade, é uma família de agroflorestores que funciona como modelo para alguns projetos, né, que chegam através das ONGs locais, sobretudo a ONG Caatinga, lugar em que eu me instalei no primeiro momento de chegada na Chapada do Araripe, pelas mãos do Paulo Pedro, que é um ex-coordenador e fundador da Caatinga e um dos cofundadores da ASA, não a ASA da Fernanda, a ASA, articulação do semiárido, né? E que por conta pelas mãos dele também eu fui parar nessa casa no dia em que o marido do casal estava fazendo a devolutiva da dissertação de mestrado dele, defendida num programa
profissionalizante de pós-graduação em extensão rural da Univasf, Campus Juazeiro, para onde agora a mulher do casal, Maria Silvanete Lemer, entrou agora também como mestranda, o Vilmar Lemer, que é o homem do casal, entrou agora para o doutorado. E a fala só mais essa lembrança, no dia que eu fui, quando começou a fala, eu estava com uma sensação, né, que eu pensava assim, mas eu conheço essas pessoas. Mas como é possível que eu conheça essas pessoas se eu nunca andei aqui? Né? E aí depois, quando Silvanete começou a falar, e ela tocou no tema da semente, eu me lembrei que ela tinha sido uma das convidadas para aquela sequência de palestras, né? Que está do Ibris durante a época do grande fechamento pandêmico, e que está num canal do YouTube que se chama Diálogos das Confiscações e das Lutas Anticonfiscatórias, né? A pesquisa está iniciando muito agora, eu tenho 50 dias de pesquisa de campo divididos em 2, sendo que na segunda metade eu fui acompanhado por 2 bolsistas de iniciação científica vinculadas ao projeto temático, né? A Álica e a Nayane. E a respeito da pesquisa propriamente dita, é imprudente que eu diga qualquer coisa nesse momento, porque o material não está organizado, não está muito menos ainda analisado, né? Mas a única coisa que eu sei dizer é que, apesar do que eu considero sempre, todo mundo fazendo pesquisa de campo considera isso, né? Que eu considerei durante a pesquisa de campo, ao contrário disso, há uma enormidade de coisas a serem ditas já com esses 25 anos, sobretudo contando com isso que se transformou numa cumplicidade acadêmica entre Silvanete e eu, né? Passamos a ter um diálogo acadêmico em torno dos interesses da pesquisa dela e em torno da minha própria. Bom. Só fazer uma observação que a gente estuda no semiárido pernambucano, mas a região que eu tô agora é a região também que o Jorge já trabalhou, mas não é a Serra do Araripe. Eu estudo, faço sobretudo em Floresta, que é um município, né? Acho que onde a Ana Cláudia também está fazendo a pesquisa dela agora, só para a gente se localizar geograficamente. Você começou para a Serra do Araripe agora, né? Muito agora. E que, enfim, uma região que também é um ponto de encontro entre os eixos, assim. Acho que tem diversos sertões de Pernambuco se comunicando agora, né? Isso é legal. Não, e depois é interessante notar que também é jovem nas pesquisas antropológicas a formação de um grupo de pesquisas mais ou menos conectados, né, que pelas mãos do Renan se começou a formalizar alguma coisa num GT, que é um grupo de antropólogos dedicado às pesquisas etnográficas na Caatinga. É uma coisa recente, né? Assumindo a Caatinga como o seu protagonista da pesquisa, né? Claro que eu tenho a impressão que, tirando, é claro, pesquisas concernentes aos grupos indígenas do Nordeste, a primeira etnografia que se escreveu no sertão de Pernambuco é a tese de doutorado que decorreu no livro Intrigas e Questões, né, da Ana Cláudia Marques, precisamente, uma das... Eu acho que essa foi a primeira, e ela é de 2002, certo? É tão tardio quanto isso. Mas depois, sobretudo, né, da proliferação de universidades, né, que fora das capitais do Nordeste, aparece um grupo de pesquisadores que começa a se interessar propriamente pelas gentes da Caatinga. Tudo na relação com a Caatinga. Né? Na relação não com a Caatinga. Não só a Caatinga como... e aí a gente pode nomear algumas pessoas... Onde as pessoas estão, mas pessoas que têm relações com a Caatinga, né? Com os seus seres, com as plantas, ou com água, ou com a sua infraestrutura tecnológica, ou projetos de intervenção, enfim, tem uma relação mesmo com a Caatinga como um lugar de criação, né? E algumas delas são ou integrantes ou, enfim,
parceiras externas, como colaboradores externos do temático. Né, como, por exemplo, a Natasha Leal, você vai me lembrando também, a Dalton Marques. A Dalton. A Camila. A Camila, né? Galã. Camila Galã. São pessoas que estão nesse grupo, né? Que, assim, também aí tem gente mais para longe, né? Como, por exemplo, a Marcela Centelhas, o Luan Teixeira, o Jorge Luan Teixeira, que eu já mencionei, a Gabriel Oliver. Aí depois ainda, né, tem o Gustavo Ramos, né, que também é do temático, doutorado, né, doutorando lá da UFSCar. Tem uma galera, né? Sim. Dá pra gente fazer uma antropologia na Caatinga. Acho que até a Natasha tem um texto, né? Tem essa primeira formulação editorial. Esse crescimento das universidades, a expansão da universidade para Caatinga, né? O sertão da Caatinga. E os impactos dessas universidades tomando a Caatinga como um lugar, né? Sim. Um objeto analítico, talvez. Bom, então aproveitando, né, o gancho das pesquisas de vocês, eu queria entender um pouco melhor, né, que vocês falassem um pouco mais dessa questão de como essas noções, né, de criação e memória, que são centrais, né, são os problemas centrais do projeto temático do METS, como que isso aparece na pesquisa de vocês, né, como que vocês estão pensando e manejando esses conceitos de criação e de memória nas pesquisas de vocês, e pensando também a partir de saber que vocês compartilham, né, já um interesse, um uso dessa ideia de memória criadora que vem da filosofia do Henri Bergson. Para vocês falarem um pouco disso, né? Então, como é que está aparecendo criação, memória, esse diálogo com o Bergson? Eu acho que como o Jorge lê Bergson há muitas décadas e trabalha com Bergson também em alguns artigos já faz um tempo, né? Acho que um dos primeiros autores, assim, etnógrafos que eu li que trabalhava com Bergson foi o Jorge e a Ana. Tem artigos ali para pensar a memória. Então acho que o Jorge poderia começar a falar desse ideia. Ele tem um lugar de fala. Não, é isso mesmo, como você disse, né? A Ana me apresentou o Bergson há 37 anos e me levou para estudar Bergson num ambiente muito altamente qualificado. A gente conviveu com... Aí depois a gente se afastou desse ambiente, a gente conviveu com Bergson durante esse tempo todo, mas o que aconteceu de novo, né? Há 2 para 3 anos, foi que o professor Luiz Takayama, do Departamento de Filosofia da Universidade de Lavras, Federal de Lavras, fundou, durante o grande fechamento pandêmico, um núcleo de estudos, né, que ele deu o nome de NED, Núcleo de Estudos Deleuzianos sobre a obra, Deleuzianos, vamos chamar assim, né? Era para ser Deleuze, né? E aí, a partir de... A gente começou a estudar, eu acho que você não estava ainda, né? Eram 32 pessoas que apareceram, né? Primeiro, e a gente começou a estudar a lógica do sentido. A lógica do sentido nos levou para o antigo estoicismo, nas mãos do Émile Breyer, e aí já diminuiu bastante o número de pessoas, e num determinado dia, nós nos reuníamos a cada 15 dias, online, né? Lamentavelmente. Apareceu o tema do destino no antigo estoicismo, pelas mãos do Émile Breyer. E alguma coisa ali me fez pensar no Bergson. Eu não sou capaz exatamente nesse momento de restabelecer o que foi. E alguém falou assim, e se a gente fosse então ler um pouco de Bergson? E a gente passou 2 anos lendo Bergson. O grupo se reduziu e acabou com 4 pessoas no final, né? E nós lemos ao longo desses 2 anos as 2 introduções do Pensamento e o Movente, e o Possível e o Real, o 3º capítulo do ensaio sobre os dados imediatos da consciência, e o 1º capítulo do Matéria e Memória. Era um trabalho muito lento, como requereu o Bergson de si mesmo, para a constituição da sua obra, né? E tem o segundo personagem fundamental para acontecer uma coisa que é muito vibrante na minha vida, da Ana e minha, acadêmicas em torno do Bergson, que é a presença genial, brilhante,
do José Henrique Macedo, né, que era o colaborador do Luiz Takayama nas sessões do NED. Então teve uma convivência muito longa com o Bergson, mas alguma coisa aconteceu, né, uma clareza especial, uma nitidez, né? O Bergson usa a palavra clareza muito, né, muito, mas aqui é melhor a gente usar a palavra nitidez, que é o problema do Bergson é esse mesmo, né? Como conferir precisão também. Precisão. Nitidez ele não usa nunca, na verdade, né? Nitidez que eu me lembro ele não usa nunca. Ele usa muito a noção de clareza e a noção de precisão, que é o que só pode ser evocado a partir de um método, né, que é famoso isso no Bergson, é um método de intuição, que entra em contato precisamente com a sua primeira grande descoberta ou invenção, que é a duração. Né? A duração é precisamente a memória, sem a qual não existe nenhuma criação. Porque sem uma e sem a outra não tem vivo, não tem vida. Né? É uma outra duração, né? Acho que é a duração pura, que é o instantâneo. O que a memória faz, o que a memória cria, é produzir na instantaneidade uma dilatação, no interior da qual, né, essa imagem que ao vivo hesita. Né? Todo esse conjunto de invenções da vida na matéria, se inserindo na matéria bruta, são essas, né? Criação, memória, vida e consciência, que são, no Bergson, sinônimos. Ora, esse conjunto de conceitos, para mim, ele habita o coração do projeto temático. Né? Vamos dizer assim, essa a nossa possibilidade criadora, etnográfica, a minha, da Ana, né, do Renan, é proveniente dessa obra magnífica, né, que é uma obra completamente inovadora, revolucionária, que é a obra a gente aqui no Brasil chama de Bergson, né? Certo, então tem... Você ia falar de uma obra específica ou a obra do Bergson? A obra. Tá. Achei que você ia falar matéria e memória. Matéria e memória. Então, tem muito isso, né, que já é a própria ideia, né, de memória criadora, né, enfim, que acho que tem... acho que tá no centro, né? Memória e criação. Esses conceitos todos se confundem, né? Criação, memória, duração, consciência, né? Eles todos se comunicam, assim. Na minha pesquisa, enfim, quando eu comecei a pensar, por exemplo, pensar memória, eu lembro antes mesmo, né, do NED, o Jorge sempre me estimulou a ler Bergson. E eu lembro quando eu fui para Campo a primeira vez, em 2016, no mestrado, eu levei os ensaios sobre os dados imediatos da consciência para Campo. E aí, lógico, a gente tá em Campo, é difícil ler, né? Ainda mais ler Bergson. E eu lembro de, começar a ler o primeiro capítulo e eu sempre tive uma dificuldade, assim. O Bergson é um autor difícil, né? Mas a gente viu como ele é evidente, né? Mas depois a gente foi prestando atenção com o NED. Por causa do NED, a gente viu qual tão claro ele é, né? O Foucault fala que às vezes é tanta luz que a gente não enxerga. Esses primeiros contatos. E o Bergson é tão claro que às vezes você não está enxergando o que ele está falando, né? E aí na tese, para chegar na minha pesquisa agora, né? Na tese, quando a gente começou a colar essa coisa de memória e ecologia, e eu pensei isso de maneira temática, existe o tema da memória e o tema da ecologia, acho que uma das coisas que eu consegui trabalhar no projeto da tese e na tese de alguma maneira é como a antropologia separou as duas coisas. Então tem uma antropologia da memória que é gigante e você tem uma antropologia ecológica também, que é uma tradição muito forte nos Estados Unidos, enfim. E quem trata de ecologia não necessariamente trata de memória. Quem trata de memória não trata de ecologia. Embora uma antropologia mais contemporânea, como a Kirsten Hastrup e outros autores e autoras, a gente foi identificando que nesse contexto de agora, do desastre semiótico, não sei se você já falou desse tema, mas eu mencionei. Mencionou, hoje a gente pode chamar de crise ecológica, à medida que a ecologia, né, é danificada, a memória ela começa a aparecer também como algo a ser estudado nesse contexto, e algumas etnografias começam a acontecer, né, nesses últimos 20 anos, talvez, de pensar a estrita memória ecológica ou ecologia nostálgica, como do livro do
David Berliner e da Olivia Angé, que a gente comentou agora Sim. na hora do almoço, entre outros autores. E aí a minha ideia foi, na tese, né, que foi o que permitiu a pensar o projeto do doutorado, né, que é Ecologia e Memória no Sertão de Pernambuco, a Caatinga como espaço de criação. A antropologia apaetou essas duas coisas, né? A antropologia da memória, ela vai tratar da memória como um conceito culturalizado, né? Uma culturalização da memória. A memória é pensada como um artefato da cultura, ou um subconceito para pensar cultura, ao fim, ou sociedade. Né? Muito nesse... a gente estava conversando também dos contornos da memória nesse campo do social, do coletivo, Sim. do cultural e da representação, por fim. De uma tradição do Halvax, por exemplo, né? Começo do século XX. E na tese eu tentei quebrar um pouco isso e pensar, né? Ou ecologizar a memória, e o Bergson foi fundamental. Mas o Bergson foi fundamental diante desse cenário que a gente estava vivendo da tese e no contexto também do NED e das leituras que a gente fez do Bergson, do Matéria e Memória, sobretudo. Pelo menos para mim, o Matéria e Memória acho que está ali, assim, esse contato da memória com a matéria, né? E a gente pode pensar ou falar de uma ecologia. Acho que o Bergson nem fala de ecologia no Matéria e Memória. Acho que não é uma coisa que aparece. Mas ali no Evolução Criadora, de fato, é um livro para discutir a vida, né? E uma relação com a biologia, da evolução criadora, né? E na minha pesquisa atual, memória e criação, então eu tomo como duas coisas praticamente a mesma, né? Memória criadora, né? Criação é memória e memória é criação, assim, sem apaetar essas duas coisas, né? E à medida que a gente não apaeta memória e criação, ou não separa essas duas ideias, a gente faz comunicar ecologia e memória, né? Ou seja, se a antropologia separou memória e ecologia, acho que as nossas pesquisas e outras aqui, dentro do temático, sobretudo, é tentar fazer essas duas coisas como uma coisa só, né? Acho que o Jorge falou muito bem, né? Não existe ecologia sem memória, né? Não existe mundo criado sem processos de criação, né? E para haver processos criadores é preciso a memória, né? E é interessante porque no Bergson é isso, assim, o ser, né? Ele é esse, a gente estava também conversando, né? Um compósito de passado, né? Como você falou na hora do almoço, que o objeto na arqueologia, não lembro se de uma determinada linhagem de pesquisa da arqueologia, mas assim, o objeto ele é um compósito de passado, mas não faz dele algo arcaico, algo sem vida. Pelo contrário, aquele compósito enrijecido, por ser tanto carbono, alguma coisa dura, mas ter tanto passado acumulado ali, tem uma vitalidade gigantesca, né? Às vezes é esse passado todo que faz ele estar vivo até hoje, né? E é enfim... E essa persistência, essa duração da coisa, né? Um objeto, sei lá, inanimado, a gente poderia dizer, e não é. E acho que o Bergson ajuda muito a pensar essa materialidade, né? Porque a questão toda do Bergson é precisamente isso, né? Uma metafísica que está interessado pelo inextenso, mas que se dedica, é quase viciada, é completamente dependente da matéria. Sim. O problema dele todo com a fundação da metafísica a partir da Ásia Menor, né, dos habitantes da Ásia Menor, e a partir dos habitantes da Península Itálica, é exatamente isso, mas eles se separaram da matéria. Né? Eles acharam que a matéria era o impensável, e o Bergson vai dizer que eles acharam que era o impensável por um problema nativo, um problema que é local, né? Que o pensável era apenas o que era exprimível. E exprimível com precisão. O Bergson vai dizer a invenção desses caras lá é precisamente isso, sobretudo em Eleia, né? Era uma metafísica que era dependente da precisão, mas uma precisão que eles entenderam como precisável a partir da extensão. Então, a partir dessa operação, eles se constituirão abstrações completamente, enfim, artificiais e atribuirão a elas o estatuto de verdadeiro. Perdeu-se essa conexão com a matéria, né? Com o material. Completamente. E o Bergson é uma metafísica que depende necessariamente, né? Quando ele vai estudar as relações do espírito com a matéria,
o primeiro capítulo do Matéria e Memória é neurologia, né? O problema do sistema corpo, nervoso, né? o problema fundamental é o corpo. Uhum. O primeiro A questão da problema. percepção, da Acho que sensorialidade. o primeiro ser, ou seja, primeiro espaço, a primeira ecologia que eu acho que no Bergson fundamental é o corpo, né? É A precisamente consciência isso. do corpo é o primeiro lugar em que Uhum. essa forma ecológica de lidar com o mundo, né? Essa relação com o meio. O corpo é a primeira imagem desse universo. A primeira frase só essa, depois a gente acaba, passa. né? A primeira frase do Matéria e Memória. O livro abre com isso. Vamos fingir que nós ignoramos todas as teorias da matéria e do espírito. O que eu tenho, se eu fecho os olhos, se eu abro os olhos, aparecem muitas imagens. Se eu os fecho, elas desaparecem. Porque isso é tudo que eu tenho. Sem nenhuma teoria, tudo que eu tenho são imagens. Uhum. E entre todas essas imagens tem uma que é privilegiada, que corta todas as demais. E essa qual é? O meu corpo. Uhum. Você vê que é uma metafísica que obrigatoriamente tem que partir do corpo. Sim. Da matéria, né? É onde a memória, né, se atualiza. Você precisa desse corpo. Mas só para antes da gente ir para o próximo, eu queria para também territorializar isso para os nossos lugares de pesquisa etnográfica, né? Para a gente não ficar só no Bergson aqui. Um exemplo interessante, assim, em janeiro eu fui para campo, em floresta, e cheguei com esse... E agora, você vai estudar o quê? Eu falei, vou estudar caatinga. E aí eu falava isso para vaqueiros que queria bicho, né? E foi muito bonito de ver como os bichos ficaram meio de lado, assim. Quando eu falava da caatinga, e se tinha memória da caatinga, os seres que apareciam como seres que povoavam algumas lembranças eram as plantas, né? E as árvores, e o mundo vegetal. Eu achei muito curioso, né? Que se antes essa memória ecológica do vaqueiro... Fala de você que é vaqueiro aí pra mim. Vai falar do bicho, aquele gado que tinha nome tal, que ele pegou, dos rebanhos. Cavalo, né? Cavalo, cachorro. E à medida que eu falava da caatinga, como esse ambiente de criação, mas não tem mais tanto mandacaru como tinha. E aí ganha um protagonismo esses outros seres, que são seres que têm uma concentração de passado, que são as plantas e sobretudo as árvores. Então eu tô... esse material que eu estou trabalhando recentemente, agora desse último campo, é pensar um pouco a serventia das plantas, que tem serventia, porque elas têm que ter certos usos para o vaqueiro e para os bichos, né? E pensar as árvores, porque eu fui andar na caatinga com alguns vaqueiros, esse processo de andar, né, desse corpo andante, que é o corpo do caatingueiro, né? E aí até Luiz Cordeiro, que é nosso amigo lá de Floresta, falou para mim, para você ter manejo ou pegar o manejo, você tem que andar. É só no andar que o manejo é transmitido, assim. Mas era muito legal como as árvores despertavam memórias, assim. Porque, tipo, essa árvore deve estar aqui desde séculos. Porque quando meu pai estava aqui, já tinha essa quixabeira. Então, para dizer que não é necessariamente a memória que a gente trabalha etnograficamente, não precisa ser necessariamente um relato no campo da oralidade, sabe? Não precisa ser aquela grandeza do vaqueiro falar, lembrar de tudo. Sim. Mas você percebe, sem eles dizerem, ou fazerem relatos, ou contar histórias, que quando eles estão andando na caatinga, aquelas imagens, aqueles seres, aquelas árvores, assim, eles estão lembrando e estão, assim, andando, e aquelas árvores antigas fazem eles lembrar de muita coisa. Sim. É muito interessante. De algumas espécies que, enfim, contam histórias, ou têm nomes. Então, eu quis trazer um pouco esse exemplo etnográfico, não sei se ficou claro. Não, totalmente claro. Mas porque tem a ver com isso que o Bergson falou, né? Da gente, é um mundo de imagens, né? Sim. E essas imagens primordiais desse vaqueiro, quando você fala de caatinga, são as plantas. Eu achei interessante. Assim, só criam bichos. Mas caatinga é a caatinga. Aqui, ó. Esses seres. Né? Bom, acho que a partir do que vocês conversaram, né, do que a gente está conversando aqui, já fica bem evidente, né, que as pesquisas de vocês têm várias conexões a partir do trabalho que vocês estão fazendo agora, só que é interessante também que, apesar das pesquisas conversarem muito, vocês fazem parte de eixos diferentes, né, acho que o Jorge do eixo 3 e você é do eixo 1, que é... Família política
parentesco. Exatamente, que foi o que a Ana veio no primeiro programa, né, conversar aqui com a gente. Então eu queria ver como que vocês acham que, né, as pesquisas de vocês e a de outros pesquisadores de cada um dos eixos conversam também, né, e no limite como que os eixos dos quais vocês fazem parte conversam entre si, né, o eixo 1 e o eixo 3 no caso, né, e aí também acho que a partir dessa questão da ecologia, do manejo, que está presente nos dois eixos, né? Como que vocês acham que essa questão, então, de ecologia, manejo, vai dialogar, por exemplo, com o tema da política, da família, do parentesco, enfim, pensar um pouquinho essa conversa entre os dois eixos. Eu acho que a ideia do temático, embora tenha eixos pré-definidos, é quebrar os muros entre eles, né? Tornar as fronteiras bem porosas, assim. Tanto é que, enfim, eu participo também das reuniões do eixo 3, obviamente, participo das do eixo 2. Acho que a ideia é criar os eixos para cruzar os eixos aí depois, fazer né? os participantes, as pessoas, né? Elas mesmas se contaminarem uma com as ideias das outras. E tem sido uma experiência bem incrível, né? Você também participa, participa do eixo 3 e a gente vai... Sim. O Rafa, que agora está participando do eixo 1, o Rafael Nascimento, César, Rafael do Nascimento César. Está participando agora das reuniões do eixo 1 e ele é do eixo 2, né? E a ideia também dos diálogos é essa, assim, trazer pessoas de eixos distintos para a gente poder tornar as ideias assemelháveis, né? Porque às vezes estudam objetos de pesquisa, temas que parecem muito incomunicáveis, mas podem se comunicar a partir dessa relação entre criação e memória, né? Quem não estuda a memória, de repente, ser estimulado a pensar a sua pesquisa pela memória. Exatamente. Né? E eu acho que, assim, no caso da minha pesquisa, que é Caatinga, Ecologia e Memória, para o eixo da política, da família e do parentesco, talvez seja pensar como essa memória que é estudada há muito tempo ali no sertão, com licença aqui, a pesquisa do Jorge e da Ana, né? De memória genealógica, né? De uma memória que tem um ritmo que é o ritmo dos agrupamentos políticos e agrupamentos familiares e do parentesco, é ver como a ecologia, de repente, essa memória ecológica pode balançar um pouco esses sentidos da memória como é analisada no sertão, né? A partir dessas temáticas que são como famílias fazem política, né? Como família faz política e como a Ana também veio aqui fazer a apresentação da pesquisa atual dela, né? O que faz o parentesco para a pesquisa atual com os quilombos em floresta lá no sertão, né? Como é que uma comunidade quilombola é criada lá. Tem parentesco, tem arranjos familiares, políticos, etc. Mas no caso da minha pesquisa é ver como a ecologia da Caatinga pode desestabilizar ou pode contribuir para pensar com essa temática do parentesco. Uma coisa que eu tenho pensado há um tempo, mas eu precisaria, né, me dedicar a isso, que não seria uma tarefa fácil. Tem uma das primeiras coisas que apareceu na minha pesquisa de campo para o mestrado foi essa ideia de que você está aqui na terra dos vaqueiros. Floresta é a terra do vaqueiro. Uma forma de se autorreferenciar como um lugar, né, de muita vaquejada e da cultura do vaqueiro como uma coisa muito rica ali nessa região. Não só em floresta, mas acho que no semiárido, no sertão como um todo, talvez, né? Mas essa ideia de que no limite aqui, né, tem essa ideia de que todo mundo aqui é parente. Vocês trabalham com essa ideia, o Jorge e a Ana. Lá tem também, me falaram, né, várias vezes, que aqui todo mundo tem sangue de vaqueiro. Né? Então, e o que é esse sangue de vaqueiro? Pensando o vaqueiro como esse ser da Caatinga, pensar que tem Caatinga nesse sangue, né? Tem uma ecologia ali também, né? O sangue como um lugar para pensar também ecologicamente. Eu acho que uma coisa para pensar, né? Como que esse ancestral comum, a partir de uma certa perspectiva histórica, né? Para aqueles grupos familiares com os quais a gente tem relação e tudo, aqui todo mundo tem sangue de vaqueiro. Todo mundo tem um pai, um tio, um parente, um avô que foi vaqueiro. Isso é muito interessante. Isso corta classe social, né? É algo muito plástico, né? Esse passado vaqueiro, essa cultura vaqueira é algo totalmente que se articula, às vezes, e é atualizado em contextos mais variados, tanto em festas, né?
quanto também em homenagens a certos ancestrais, como Totonho do Marmeleiro. O Jorge tem um artigo sobre uma missa do vaqueiro que aconteceu lá em Floresta, e outras missas do vaqueiro em que toda hora são homenageados os ancestrais parentes, né, que foram vaqueiros e são homenageados e prestigiados, né, essa ideia do sangue do vaqueiro como um lugar comum para a gente pensar. Enfim, eu acho que tem ecologia nesse... Eu acho também que, em relação ao final da tua última manifestação, nessa relação com a caatinga, né, com o vegetal, com a planta. Vegetal, tem um ponto aqui que me parece que liga, né, todos os eixos, que é a superfície na qual a memória se inscreve. Né? A gente falou do tema do Ártico. O Renan acabou de falar desse tema de, olha, tem uma inscrição da memória, né, no vegetal. No eixo da Fernanda, né, uma inscrição na linha, na inscrição no ponto. Se for pensar, por exemplo, no tema bastante geral, né, do antropoceno, se pensa nessas pesquisas de alguns geólogos que têm procurado a assinatura estratigráfica da época, né? Levando em conta que os caras estão falando em substituição do Holoceno. Sim. É uma época, né? Uma época geológica. Tem um nome... Época ou período. Uma inscrição geológica do que seria o antropoceno. Né? Aí os caras foram encontrar osso de galinha, alumínio, pó de carbono e, evidentemente, plástico. Né? Tem uma memória que está sendo enfim, escrita a partir da geologia. Então, esse tema da superfície de inscrição da memória, que é muito vasta, né? No sertão de Pernambuco, por exemplo, tem uma que é a característica dos genealogistas, que é o papel. Né? Se escrevem livros de genealogia. Aí depois tem uma outra, essa que é o sangue. Aí depois tem uma outra ainda, que é a assinatura nas orelhas dos bodes, né? Que é uma superfície de inscrição da memória genealógica. O corpo do gado que se ferra com o filho da família. E aí o ferro vai é da família, mas tem um acoplamento tanto na assinatura quanto no ferro, do indivíduo. Da família, da casa e do indivíduo, que dá um sinal para cada um exclusivo. Né? E pensando na materialidade dos cercados, alguns mourões às vezes também tem o sinal da família. Então esse tema da inscrição da memória, ele cruza, né? Ele aparece. Claro, aparece de acordo com a singularidade de cada pesquisa, de cada eixo, no interior de cada eixo, de cada pesquisa. Me dá a impressão que é uma dessas linhas, né, que alinhavam todos os eixos, e talvez, aí eu não sei também, eu não tenho agora na minha cabeça todas as pesquisas, mas pelo que a gente vai ouvindo nas reuniões do METES, que são dedicadas à apresentação de pesquisas, me parece que elas são evidentes, né, em todas as pesquisas que eu ouvi até agora. E eu acho que essa superfície de inscrição da memória. Da memória. Acho legal porque essa ideia da espacialização da memória, né? A gente pode até, se quiser, voltar ao Bergson, né? Essas superfícies de inscrição como a forma como a memória se espacializa, né? E como ela ganha lugar também. E às vezes ela se constitui como um lugar muito particular. Eu pensando aqui em certos territórios que têm nomes, né? Então, o território também, como essa superfície de inscrição, por exemplo, Lagoa de Martin Mendes, ou outras lagoas. Brincando um pouco com a ideia de um interlocutor agora de pesquisa, que todo pé de umbuzeiro tem um nome. Toda árvore de umbuzeiro, né? Ela tem um nome. Umbuzeiro de não sei quem, de não sei quem, de não sei... Isso não é necessariamente verdade, tem umbuzeiros que não têm nome, mas o fato dele dizer que todos que ele conhece têm nomes, né? Também são superfícies de inscrições, né? Como outros lugares também ganham nomes e acabam ativando memórias que são memórias da família, memórias de infância e do seu grupo, da sua coletividade, né? Acho que faz total sentido. Assim, a gente não ficar preso na criação da memória apenas de uma maneira abstrata, né? E conceitual, mas ver como ela ganha espaço, é onde a gente observa ela em movimento, em criação, né?
É na é superfície. isso, precisamente, né? Uma coisa que o Bergson libera para o tema da memória é precisamente desfazer essa imagem corrente de que a memória é um recurso que nós temos para recordar alguma coisa que foi, um passado sim. antigo, né? Toda essa abordagem aqui, ela ganha enormemente com o Bergson, é que ela fala da memória como criação, quer dizer, no Bergson tem isso, né? A memória funciona como uma espécie de máquina do tempo, porque a memória, o passado, ele é constantemente alterado pelo presente e pelo futuro, e consequentemente pelo que virá, né? Ela não é alguma coisa que desaparece, que fica ali, como se tivesse umas gavetas que a gente pudesse acionar segundo uma outra recordação que aparece. Um museu. Não é, Nesse exatamente, sentido. exatamente. Ela é mesmo formadora, né, de ecologia. Ela é formadora de mundo mesmo. E aí, Não, acho que isso que você falou é importante. Quando a gente está falando de ecologia, e a gente às vezes sempre se pergunta, mas do que eu estou falando, né, ecologia? Mas tem a ver com uma outra coisa importante do temático, que é memória e criação, mais a ideia de criação de mundos, né? Essa coisa de criação de mundo, acho que ela é bem interessante, porque acho que quando a gente está falando de ecologia, está falando da criação de mundos, no limite. Não sei se... Por exemplo, no Bergsonismo do Deleuze, tem um momento ali, talvez no final do livro, que ele diz, tem uma memória ontológica no Bergson. Né? Uma memória criadora, mas que é uma memória que ela tá no universo, né? Ela se expande, tem um nível de escala, a gente tá falando no almoço também, da escalabilidade da memória. Né? Memória profunda do ser, do espírito, memória da superfície, que o Jorge falou, né? Da superficialidade da memória que é ecológica, porque ela fala desses ritmos que são perturbados quando essa superfície é destruída, né? Por exemplo, o gelo quando derrete, a terra quando seca, a desertificação, mas tem essa memória, essa criação de mundos, né? No limite da memória ontológica que diz respeito ao universo, no sentido mesmo expandido da coisa, assim. Eu acho que sai um pouco desse lugar de uma memória e de uma marca do humano, né? Da paisagem, da ecologia, ser uma superfície de inscrição que às vezes tem inscrições que não são humanas, né? Também de uma memória, de uma existência de outros seres, né? De outros tempos, de outros... Essa memória em qualquer ser, né? Coextensiva à vida. Coextensiva à vida no sentido de que ela não é que ela é universal, embora ela seja de fato. E da presentificação de seres mas isso de passados não importa, que eu acho que foram, né? ela é coextensiva à vida, é exatamente esse termo da coextensividade, né? Ela garante para qualquer forma de vida algum nível de passado se acumula nesse ser. E esse acúmulo ele não é perdido, né? Ele é a própria substância de ação desse corpo no mundo, é a forma como ele pode responder e criar, ou procurar modos de criar, né? De se refazer, de se reconstruir, mesmo num meio... sei lá, se você pensar no fungo, né? Né? Depois da bomba atômica surge um ser no ambiente totalmente contaminado. Tem esse tema que, se for parar, tem passado ali, né? A questão é que todas as lutas em curso nesse momento, elas estão às voltas com esse tema. Elas estão às voltas com uma memória que seja criadora, ou seja, para usar essa imagem que eu elaborei a partir da Conferência Memória e Vida, mas que é um tema da evolução criadora, consciência é necessariamente inclinar-se no que foi para poder projetar-se no que será. Né? E todas as lutas atuais estão às voltas com essa imagem. Né? Como é que se formula, como se fosse isso, né? Por exemplo, uma tensão na corda de um arco, se apoiando nesse território da tensão que é formado aqui, permitir que a flecha se lance com mais pressão, né? Com mais precisão. Agora, isso tudo numa determinada ecologia que ele é antagônica, ponto a ponto, né? E que vai formulando um mundo que, como eu dizia ali fora, né, faz com que, por exemplo, nós três aqui, que estamos falando de um eixo temático, né, que gira em torno da noção de ecologia, evidentemente, como o Renan falou, né, como o teu trabalho também aponta, não é a noção de ecologia da preservação exclusivamente, sim.
mas que, né, lida e se inspira em várias lutas, né, que dizem respeito a que, olha, desse jeito que a gente vai indo, não é só a gente que vai de vala, né, e a gente está aqui cercado de 3 copos de plástico que são tampados com alumínio, né, nesse copo aqui estão presentes muitas tecnologias de mineração, que é um instrumento político-econômico de evicção dos povos, né, de evicção mesmo que seja por fixação. E, por exemplo, agora aqui no interior dessa sala, né, certamente a gente está cercado de produtos que são todos efeitos de mineração. Essa nossa fala mesma, né, vai para um determinado ambiente que vai ser armazenado e que depende de processos de desidratação para a refrigeração das máquinas, que depende de extração de minério, vários deles, né, para manutenção e existência e fabricação das máquinas. De modo que... E aí reside também o tema de superfície de inscrição da memória. O que você está falando agora, Jorge, tem a ver da relação da memória com luta política, ou de pensar a memória como instrumento político de luta e resistência e tudo mais. Acho que esse é um debate muito grande nas ciências sociais, de como a memória... Mas pensada nesse contexto de evicção que você falou e nesse contexto dessa ecologia, né? Eu acho que, de fato, é uma forma muito legal de pensar para a gente não ficar só preso na memória criadora, nos nossos contextos etnográficos, mas tentar levar isso para um debate que seja maior, né? Um debate reflexivo no mundo mesmo em que a gente vive, né? Acho muito poderoso. E muito em curso, né? Sim. Como você disse, em primeiro lugar, uma vasta tradição da memória elaborada sob a forma de luta, né? Eu não sei, acho que mesmo no Pollock, isso aparece ali. Aí depois, sei lá, 30, 40 anos depois, aparece sob esse aspecto da antropologia que se dedicou à Guerra dos Balcãs, né? Se vincula lá, por um lado, do leste europeu, e que depois tem um desdobramento na América do Sul, sobretudo com o tema das avós da Praça de Março, né? Que vão recrutar, inclusive, tanto nos Balcãs quanto na Argentina, uma certa inscrição da memória que é microbiológica, né, que vai recorrer ao DNA no reconhecimento das ossadas e depois dos netos, né? E agora, no Brasil afora, né, talvez no mundo afora, os povos todos eles se ancoram, né, como se eles se inclinam, né, eles se apoiam num corpus de memória que vai se formando e vai se adensando cada vez mais, né? De modo que eles podem recorrer, eles são capazes de recorrer, a partir de certas transliterações, a cortes internacionais. Sim. Aí a pesquisa do Gustavo Ramos também, em torno das lideranças indígenas, né? Eu acho que as nossas pesquisas, portanto, vou deixar a palavra final para o Renan, se ele quiser, elas para usar a palavra do Bergson, elas são coextensivas a todas as demais que estão em curso nesse projeto temático e que realiza, já se nota que se realiza já o grande desafio do projeto tal como ele foi redigido e submetido à FAPESP. Muito bom, eu estou satisfeito, não teria conclusões. Queria agradecer a possibilidade ao convite do Dé. Embora a gente organize aqui junto. Sim. Eu também queria agradecer. Não, eu queria agradecer mesmo também. Agradecer ao Veloso, a equipe toda, né? Exatamente. Vocês dois.